Fala pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, bem-vindos ao 12 em Campo desta quinta-feira, 3 de julho, indo direto ao assunto aqui, edição da tarde, para a gente falar um pouquinho sobre Carlos Vinícius, oferecido ao Corinthians, e também a situação do atacante Biel, jogador que interessa ao Corinthians. Como é que está essa situação? Como é que estão as negociações? A gente vai falar sobre isso a partir de agora aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e bora falar de Corinthians. Bom, seguinte, o Carlos Vinícius, jogador que foi revelado pelo Santos, né, base do Santos, do Palmeiras, e depois deu uma rodada aí pelo futebol europeu, né, desde 2018, que se transferiu para a Europa, passou pelo Mônaco, Tottenham, outras equipes, né, Benfica, estava no Fulham lá da Inglaterra, terminou o contrato, não houve acordo, não houve renovação e o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians. Bom, o que eu penso muito sobre essa negociação, tá? O Carlos Vinícius vive algumas questões físicas, né, de lesões também, passou por algumas lesões, e tem feito uma temporada muito ruim, né? Fez uma temporada muito ruim, em termos de números, tá? Foram 4 jogos apenas e ele entrou os 4 saindo do banco de reservas, tem tem poucos minutos dentro de campo, não marcou nenhum gol, então assim, é um jogador que não vive um momento bom, né? Existe aí interesse de outros clubes no futebol do Carlos Vinícius, mas ele topou jogar no Corinthians. E aonde que está pegando o negócio? Ele está sem contrato, então ele chegaria livre. O Corinthians não teria despesas, né, custos com outro clube. Chegaria de graça ou, né, sem nenhum custo ao timão. O problema é salário, tá, gente? Ele está pedindo muito alto. E esses números não foram muito revelados, mas seriam dos salários mais altos do elenco. Eu acho que pela situação que o clube atravessa, pelo momento que vive o Corinthians, o Carlos Vinícius seria uma aposta, né, e não uma realidade. Eu acho até que você pode pagar um alto salário, um salário mais alto do elenco, desde que esse atleta chegue para ser titular, que jogue, que dê resposta, e não uma aposta. Aquele jogador, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que vai conseguir jogar no Corinthians? Será que não vai sentir pressão? Será que vai se adaptar? Tem sempre várias questões que envolvem o desempenho de um jogador. Então, acho que pagar salário, um salário alto, um dos mais altos do elenco, para um jogador que, em tese, não chega para ser titular, eu acho um pouco arriscado. E talvez isso esfrie um pouco a negociação. O Corinthians até se interessou pelo Carlos Vinícius, mas quando soube da pedida, meio que tirou um pouquinho o pé do acelerador. Opa, né, para ser um dos salários mais altos do elenco, ele tinha que chegar para ser titular, para ser absoluto ali na posição, brigar diretamente com o Yuri Alberto, ou até ser titular, né? Mas, enfim, não acho que o Corinthians pode avançar nessa negociação, até existe a possibilidade, claro, mas não me parece ser um negócio muito viável para o Corinthians nesse momento, em termos salariais. É muita grana para um jogador que fez uma temporada muito ruim em termos de números, né? Porque um jogador que atua apenas 4 partidas numa temporada e as 4 saindo do banco de reservas, nenhum gol, nenhuma assistência, é muito pouco. Os números são muito baixos. Então, acho que pela pedida, não sei se vale a pena. A minha opinião é até que não. Mas o Corinthians está de olho sempre em jogadores livres no mercado, né? Justamente pela questão financeira. Agora, também não adianta muito pagar um salário milionário e não pagar para um clube. De repente, você até paga a multa rescisória do jogador a um clube e vem com um salário em melhores condições. Enfim, quem decide isso é a diretoria do Corinthians, é o Fabinho Soldado, é o presidente em exercício, Osmar Stabile. Mas, na minha opinião, é que acho que não vale muito a pena apostar tão alto um salário
praticamente um dos mais altos do elenco, por um jogador com números pouco expressivos na última temporada. E aí, o que você acha do Carlos Vinícius? Vale a pena pagar um salário altíssimo para vir para o Corinthians? Comenta aí. Bom, quem já acertou os salários e, pelo jeito, está dentro da realidade do Corinthians é o Biel. E jogador que tem 24 anos, né? Esse a gente já tem falado aqui bastante. 24 anos, revelado pelo Fluminense, passagens pelo Grêmio, destaque no Bahia, a maior venda da história do Bahia, mas que também tem uma temporada aí, uma temporada 2025 bastante irregular. E faltou, né? Faltou ao Biel também um pouco de oportunidade lá. Ele chegou no Sporting e encontrou uma dupla de ataque que funcionava, que vinha dando certo. Não teve muitos minutos, não teve muitas oportunidades, foram apenas 7 jogos, né? Mas o Sporting está animado com a possibilidade de vender o Biel. Né? Pelo menos, mesmo que eles percam um pouco, eles compraram por 8 milhões de euros e pagaram 6 milhões de euros à vista ao Bahia e 2 milhões por bônus, né, metas alcançadas. A imprensa portuguesa diz que o Sporting está comemorando a possibilidade do Corinthians comprar o jogador. Entre clube e atleta, tudo acertado. O Sporting topa negociar, mas apenas venda. O Corinthians tenta comprar pouco mais de 50% dos direitos econômicos, mas o Sporting ainda está né, receoso ali com relação a isso. O Sporting não está muito animado com a possibilidade de vender só uma parte. O Sporting quer vender jogador por inteiro, né? 7 milhões de euros. A gente está falando em 40 e poucos milhões de reais. E claro que eu acho que até tem mais, por ser mais jovem, né, do que o Vinícius lá, acho que o Biel, eu acho que o Biel é até uma aposta um pouco melhor, né? O salário o Corinthians já acertou com o jogador. Carlos Vinícius, né? Eu ia falar Marcos, Carlos Vinícius. Eu acho que por ser 6 anos mais jovem, vale a pena até um pouco mais o investimento. Agora, também a questão é pagar o Benfica, ao Sporting. Como é que o Corinthians vai se acertar com relação a isso? O Corinthians quer um valor menor, e aí o Sporting também não quer perder dinheiro, apesar de topar a negociação, mas ele não quer perder dinheiro. E como isso será parcelado, como isso será dividido? O Corinthians quer dar uma boa esticada no pagamento e aí é que está pegando a negociação. Mesmo assim, o Corinthians segue insistindo, o Corinthians mantém esperanças de contar com o Biel para essa temporada. No caso do Vinícius, acho que não. Acho que o Corinthians vai dar uma recuada pelos salários alto demais. O que você acha desses dois nomes? Comenta aí e às 9 da noite a gente debate isso aqui na nossa live no 12 em Campo. Legal? Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Não esqueça do like, tá bom? E a gente se fala às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Ótimo final de tarde a todos. Tchau.